1, a partir do verso 14. Quero, inclusive, recomendar ao Sebastião e o pessoal da biblioteca do Instituto que visite as obras, né, do Bonhoeffer. É um luterano, mas tem muita coisa para nos ensinar também. As nossas bibliotecas precisam ter um acervo um pouco mais eclético. É muito bom para nós. Marcos, capítulo 1, verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus, ou o Evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, ou arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira-mar, à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O segundo texto que eu quero ler encontra-se no final do Evangelho de João, capítulo 21. Descreve um encontro mais ou menos no mesmo lugar, às margens do lago da Galileia. Os discípulos estavam pescando, Jesus já havia ressuscitado, 7 discípulos estavam reunidos, pescaram durante a noite e Jesus apareceu na praia. Num determinado momento, Jesus passa a conversar com o apóstolo Pedro de maneira mais reservada. João está perto, ouve a conversa, mas o diálogo é entre Jesus e Pedro exclusivamente. E por 3 vezes, Jesus inquire a Pedro se ele verdadeiramente o ama. Por fim, eu quero ler apenas verso 17 do capítulo 21, é o final desse diálogo. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Amém. Senhor, oramos pedindo a Tua bênção e a Tua graça para esse momento em que refletimos à luz das Escrituras, pedindo que em nós o Teu Espírito a faça frutificar e que sejamos também alcançados pela voz do Teu Espírito, de modo a compreendermos a nossa oportunidade de seguir a Jesus. Amém. Jesus escolheu 12 discípulos, e a estes discípulos, em especial, ele confiou o Evangelho. É verdade que ele pregou o Evangelho a muitas pessoas. O Evangelho do Reino foi anunciado às multidões. Muitos seguiram a Jesus: homens, mulheres, negociantes, pescadores, gente do povo, publicanos, fariseus, até gente importante. Muitos seguiram a Jesus e muitos ficaram impressionados com o ensino daquele rabino galileu, que ninguém sabia exatamente de onde viera, e as pessoas talvez não entendessem direito ainda qual era a sua proposta. Mas havia naquela sociedade judaica daqueles dias, e particularmente na Galileia dos gentios, fome e sede da palavra de Deus. Deus estivera em silêncio 400 anos. O profeta Amós lá atrás havia dito:
virão dias em que as pessoas terão fome, mas não será fome de pão, será fome de ouvir a palavra de Deus. E de fato, depois de Malaquias, Deus calou-se. 400 anos de silêncio profético. Havia fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Até que surgiu João Batista, anunciando: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Eu venho batizando com água, mas depois de mim virá um outro, de quem eu não sou digno de ser servo. Eu não sirvo nem para ser aquele criado que tira a sandália do pé quando o Senhor chega na casa. Eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Vai batizar também com fogo. Os pentecostais gostam de pensar que esse fogo é o poder de Deus. Lamento dizer, mas esse fogo é o juízo, no linguajar de João Batista. Porque ele dizia: ele traz na sua mão o machado, e toda árvore que não der fruto, ele corta. Ele traz na sua mão uma pá, e vai jogar para cima e separar a palha do trigo. E o que for palha, ele vai queimar. Então o fogo ali não é exatamente poder, não, viu, gente? O fogo é separar trigo do joio, o fogo é juízo. Essa era a expectativa de João Batista, que logo chegasse o Messias e que ele trouxesse de fato os claros sinais da manifestação do reino de Deus. Por isso a mensagem que citamos ontem, a mensagem das bem-aventuranças, felizes os que têm fome e sede de justiça, encontrou eco naquela população, porque eles queriam justiça. Felizes os que choram, porque muita gente chorava. Felizes os pobres, porque muita gente era pobre e miserável. Os discípulos de Jesus mesmo eram pobres. Por que vocês acham que eles eram pescadores? Porque não tinham terra. Quem tinha terra, plantava. Quem tinha terra, criava animais. Mas quem não tinha terra, fazia o quê? Vivia daquilo que pertencia a quem chegasse primeiro. E pescar é mais ou menos isso. Você faz um barquinho, vai lá para o meio do lago e tem a sorte de achar alguma coisa. Vai para a praia e vende e faz dinheiro para comer hoje. Troca peixe por trigo, troca peixe por azeite para acender a lamparina, troca peixe por vinho, troca peixe por um cabrito. E no dia seguinte, vai pescar de novo. E tomara que tenha sorte para conseguir mais trigo, para conseguir mais azeite, porque quem tem olivais, quem tem campos, pode comprar peixe quando quer, mas o pescador tem que sair todo dia para ganhar o seu pão. Era uma comunidade de gente assim, que batalhava diariamente para conseguir o seu sustento. Mais ou menos como os ribeirinhos da Amazônia, que a gente evangeliza hoje, mais ou menos como as populações pobres que estão ali ao redor do Velho Chico, no Nordeste brasileiro, e vivem de pescar alguma coisa para vender ao turista o seu pescado, e aos pouquinhos ir fazendo a sua vida, ou talvez apenas saciar a fome de um único dia. Jesus chega no momento em que na Galileia dos gentios as pessoas aguardavam por um profeta que viesse transformar aquela realidade, que era hostil, que era difícil para eles. Porque a religião de Jerusalém não tinha espaço para eles. Porque os sacerdotes não eram mais os sacerdotes do passado comprometidos com o reino de Deus. Não, os sacerdotes estavam a serviço de Roma. E as autoridades judaicas não se importavam com aquela ralé que nada entendia da lei. Eles eram párias, eles eram pessoas desprezadas. Mas eles queriam Deus, eles queriam conhecer a Deus, queriam ter acesso a Deus. Por isso, quando Jesus começa a evangelizar, começa a pregar,
Aquelas multidões se aproximam dele querendo entender que mensagem é essa, que homem é esse, que cura leprosos, que cura cegos, que cura surdos, que homem é esse que faz tantos milagres, que tem autoridade sobre os demônios, mas de uma maneira diferente do que esses outros por aí que andam praticando exorcismo à custa de dinheiro. Que homem é esse que os demônios, quando vêm, já começam a estremecer e ele dá uma ordem e eles logo desaparecem? Quem é esse homem? As multidões vão atrás de Jesus, mas dentre as multidões, Jesus escolhe 12 homens. Porque a esses 12 ele quer confiar um tesouro. A vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Aos outros, ele falava por parábolas, mas aos discípulos ele explicava as parábolas. E os discípulos até perguntaram: mestre, por que o senhor não ensina assim para todo mundo? Porque, por enquanto, não é para que todo mundo saiba, é para que vocês saibam. Mas o que hoje eu falo a vocês reservadamente, depois vocês vão subir nos telhados e vocês vão falar para todo mundo. O que hoje eu ensino para vocês de uma maneira privada, particular, vocês vão falar nas praças. É por isso que lá adiante Jesus vai dizer: recebereis poder do alto e ser-me-eis testemunhas. Jesus estava preparando as suas testemunhas. Lembra que eu disse na primeira noite acerca dos apóstolos? Eles eram as testemunhas da vida e da obra de Jesus Cristo. Jesus então reuniu um pequeno grupo e investiu maciçamente naquele pequeno grupo. Porque quando ele partisse para a glória, ele precisava que aquele pequeno grupo desse continuidade à igreja que ele, Jesus, era o fundamento e estava organizando. Foi por isso que ele disse para Pedro, e foi para Pedro mesmo: Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra estou edificando a minha igreja. É Pedro a pedra. Eu sei que os teólogos reformados gostam de dizer que a declaração de Pedro, só para não concordar com os católicos, mas a pedra é Pedro. Jesus é o fundamento que está abaixo do solo, ninguém vê. É a pedra angular, é o alicerce. Mas os edifícios têm aquelas outras primeiras pedras que estão ali na base, vão sustentar os outros que vão sendo sobrepostos. Pedro e os discípulos são as pedras que estão lá na base da igreja. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento, senão este que já está posto por quem? Pelos apóstolos e pelos profetas. A antiga aliança, os profetas e os apóstolos, os pregoeiros da nova aliança. A nossa fé se baseia no testemunho de Pedro, de João, de Tiago. A nossa fé se baseia na vivência que eles tiveram com Jesus. Porque nós não vimos Jesus, mas nós ouvimos. E bem-aventurados somos nós, que não vimos, mas cremos. Amém? Amém? Ouvimos e cremos. E ouvimos de quem? Ouvimos daqueles que ouviram, deles e de outros. Então nós vamos regredindo até chegarmos a quem? Aos apóstolos. Cronologicamente a igreja está baseada em quem? Nos apóstolos. Os evangelhos que lemos, não foi Jesus que escreveu, foram os apóstolos. E é sobre este Pedro que eu quero falar hoje, como alguém que entendeu o evangelho. Porque para nós o evangelho hoje são 4 textos, 4 narrativas de uma única história. Mas para Pedro o evangelho significa 3 anos e meio ou 4 de convivência com Jesus de Nazaré. Para nós, evangelhos são as memórias, o registro histórico da pesquisa que Lucas fez, da experiência que Marcos registrou ao ouvir de Pedro, da experiência que João, na sua velhice, registrou, ou então das anotações zelosas de Mateus.
Mas para Pedro, o Evangelho significou aquele momento da sua história, da sua vida, em que ele deixou o seu barco e as suas redes e começou a seguir a Jesus de Nazaré. E o Evangelho termina mais uma vez às margens do lago da Galileia, quando ele escuta o segundo segue-me. Entre esses dois segue-mes está a formação acadêmica, teológica, espiritual, humana, dê você o nome que você quiser, mas ali está a transformação de um pescador de peixes num pescador de homens. O primeiro segue-me foi um segue-me fácil. Foi fácil seguir a Jesus. Ele estava curioso, ele estava desejoso de entender, afinal de contas, quem era aquele homem e o que mais ele faria de extraordinário. Ele estava fascinado por aquele profeta galileu que havia nascido em Nazaré, que diziam as pessoas ser filho de um carpinteiro chamado seu Zé e da dona Maria. Ele tinha alguns irmãos, mas afinal de contas, aquele homem era diferente e Pedro teve grande prazer quando ele convidou para andar com ele mais de perto. Pedro, você pegou muito peixe hoje, Pedro? Lucas capítulo 5 vai registrar com mais cuidado como foi esse primeiro chamado. A pesca tinha sido bem sucedida, Jesus tinha feito um sermão à beira da praia, e tinha muita gente ao redor dele, de modo que Jesus pediu para Pedro o favor, a gentileza de emprestar o barquinho, para que Jesus ficasse de dentro da água, um pouquinho mais apartado, podendo falar à multidão e a sua voz se projetasse. Jesus termina a sua prédica, termina o seu sermão, e quando devolve o barquinho para Pedro, fala assim: ô Pedro, vai pescar. E Jesus fala assim, e Pedro responde: ô Jesus, hoje o mar não estava para peixe. Eu trabalhei a noite toda, Senhor, e eu não peguei nada. Mas Jesus disse assim: vai mais para o fundo, Pedro, e lança redes. Pedro então responde: Senhor, o senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Quem devia entender de peixe aqui sou eu. Mas, como é a tua palavra, eu vou lançar redes. E dali a pouco está Pedro gritando: ô João, ô Tiago, pega o barco, vem para cá, que essa rede vai rasgar, precisamos de ajuda. E então eles pegam tanto peixe, desembarcam, jogam na praia, e quando talvez algum deles estivesse pensando: hoje nós vamos pôr dinheiro no bolso, aí Jesus fala para eles: e aí, gostaram? Tem bastante peixe? Então, vamos embora, deixa isso aí, deixa isso aí, vamos embora. No dia que eles pegaram tanto peixe, como diria o pessoal hoje, arrebentaram a boca do balão, Jesus disse para eles: deixa isso, e vamos mudar de ramo. Vocês já viram que eu entendo de tudo, eu entendo inclusive de pescaria, mas eu quero transformar vocês em pescadores de homens. Esse negócio de fracassado, de gente que não dá certo em nada, e dizer assim: acho que Jesus está fechando as portas para mim. Eu tentei fazer vestibular para isso, não passei, tentei para aquilo, não passei, tentei para aquilo, não passei, eu acho que Deus quer que eu faça teologia. Vai se catar, rapaz, vai estudar mais. Eu não consigo emprego em lugar nenhum, acho que Deus está me chamando para o ministério. Não, alguém já disse que Deus só chama pessoas ocupadas. O Evangelho quase sempre é renúncia. É preciso deixar alguma coisa por amor a Jesus. Quem não consegue nada deve estar com algum outro problema, mas isso não é sinal de vocação. Vocação é quando você tem que deixar para seguir a Jesus.
Na minha vida foi assim, na vida da maior parte dos pastores que tem dado certo, você vai ouvir ele dizer: eu tive que deixar. Esse pessoal que é fracassado lá fora e tenta fazer sucesso na igreja, em geral só vai mudar o endereço do fracasso. Vai fracassar na igreja também. Deus não chama fracassados. Deus chama gente de fé, gente que trabalha, gente que se esforça e que não tem medo de deixar o certo por aquilo que é mais certo quando a gente tem fé. Deus investe em pessoas que acreditam nele. Estão vencendo, mas acreditam que vão vencer ainda mais, se submetendo à vontade do Eterno. Portanto, Pedro deixa seu barco, suas redes, seus peixes, e vai seguir a Jesus. E começa a sua carreira de discipulado. É por isso que o Bonhoeffer diz que é o discipulado. O discipulado, meus irmãos, é vida. Às vezes a gente pensa que discipulado são aquelas 52 lições da revistinha passo a passo com Cristo. Às vezes a gente pensa que discipulado, e alguns dizem aí, que é você fazer pré-encontro, encontro, pós-encontro, reencontro, trisencontro, e aí escola de líderes. Acham que isso é discipulado. Não! Discipulado não é troca de revistinha, discipulado não é conversa de gabinete, discipulado é vida. Ser discípulo de Jesus exige vida, exige viver com. O discipulado de Pedro se deu ao longo de 3 anos e meio, pelo menos, em que ele conviveu com Jesus dia e noite. E Pedro foi sendo lapidado. Ele era daquele jeitão mesmo, ele falava o que não precisava, falava o que não pensava, por outro lado, falava as coisas certas. Pedro era às vezes afoito, às vezes, por outro lado, era o líder necessário, enfim, ele era ele mesmo, ele era autêntico, e Jesus queria usar aquela personalidade, aquele jeitão de ser, para os seus interesses. João era diferente, Judas devia ser diferente, Tiago devia ser diferente, André, irmão de Pedro, como todos os irmãos, não era igual ao seu próprio irmão mais velho ou mais novo, a gente não sabe, mas de qualquer maneira, cada discípulo foi sendo modelado, foi sendo lapidado, foi sendo trabalhado por Jesus. Mas ao final, Jesus havia escolhido qual deles seria o líder. Eles viviam discutindo e disputando. Qual de nós é o maior? Qual de nós é o maior? Qual de nós é o maior? A dica estava mais ou menos clara, o grupo era 3, ou Pedro, ou Tiago, ou João. Um dos 3 seria o líder. Tiago e João até tentaram levar vantagem, pediram para a mãe ir lá conversar um pouquinho com Jesus, né? Dizem que pedido de mãe, Jesus não resiste, mas a mãe de Tiago e João foi lá e pediu que quando o reino viesse, um sentasse à direita, outro à esquerda, ou seja, que um fosse o 02 e o outro fosse o 03, né? E aí Jesus disse: olha, não é bem assim, isso não compete a mim, isso compete a meu Pai que está no céu, e por outro lado, vocês estão prontos a beber o cálice que eu vou beber? Não, Jesus, contigo a gente bebe. Então tá bom, vocês vão beber o cálice, mas esse negócio de ser o líder não depende de mim, depende de Deus. E de fato nós vamos encontrar depois que Pedro se torna o líder do colégio apostólico. É Pedro o primeiro a fazer o sermão, quando o Espírito Santo desce. É de Pedro, aliás, antes disso, né? É de Pedro a ideia de escolher o 12º substituto para Judas. É Pedro quem faz o primeiro sermão quando desce o Espírito Santo. É Pedro o primeiro enviado à casa de Cornélio, o primeiro que vai a falar aos gentios. Pedro assume de fato uma proeminência, a ponto de Paulo dizer: a mim foi confiado o ministério dos gentios da incircuncisão, e a Pedro foi confiado o ministério da circuncisão. Lamento dizer, os católicos estão certos quando dizem que Pedro é o primeiro líder da igreja cristã. Mas eu quero dizer aos católicos que eles estão errados quando dizem que Pedro é o primeiro papa, porque a cristandade não conheceu o papa na era apostólica. Isso é um outro desvio que vai surgir séculos depois, com a intromissão do Império Romano na igreja cristã, mas isso já é outro problema. Mas Pedro é o grande líder. E como Jesus modelou o caráter de Pedro?
a partir de um convite: segue-me. O discipulado começa quando você deseja e decide seguir a Jesus. E o que nos atrai a Jesus? É o fascínio por aquilo que Ele faz. Quantos de nós chegamos a Jesus porque estávamos doentes, mas sabíamos que Jesus curava? Aí criou-se até aquele ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Zeredequias, capítulo 15, versículo 32. Não é? Os crentes inventaram esse versículo aí. Quem não vem por amor, vem pela dor. Por favor, não procure Zeredequias, porque ele não existe. Isso é uma piada. Mas a gente sabe quantas pessoas vieram para Jesus porque o casamento estava mal. Minha mãe foi para Jesus por causa das dores reumáticas que ela sofria. Um reumatismo ambulante que a hora inchava o seu joelho, a hora inchava o seu ombro, a hora inchava as suas mãos. Eu era muito criança, eu não lembro de ver minha mãe doente, mas imagine uma mulher com 4 filhos enfrentando um tanque de roupa no inverno de São Paulo com reumatismo. Mas quando minha mãe foi na igreja, ela foi curada. Nunca mais teve dor reumática. Jesus curou minha mãe. E abençoou tantas outras coisas na vida dela. Quantas pessoas vieram para Jesus porque precisavam de ajuda, precisavam de paz, precisavam de alegria. E isso aconteceu com os discípulos, eles queriam algo que Jesus podia dar. Não é vergonha vir para Jesus porque a gente está necessitado. Nós, pastores, às vezes erramos, dizendo para as pessoas: você só vem atrás da bênção. Venham atrás do Deus da bênção, irmão. Deixa Deus salvar. Peixe a gente pega com isca, irmão. Não adianta você pôr o anzol na água sem isca. Peixe não vem sem isca. Deixa Deus te usar. Seja isca, né? Se a isca é a doença, se a isca é o problema, se a isca é o desemprego, se a isca é o vício, não importa de que maneira a pessoa está sendo atraída, glória a Deus, ela está procurando no lugar certo. Nós deveríamos dizer: ainda bem que você veio aqui, atrás da bênção, porque aqui está o Senhor da bênção. Mas saiba que Ele não tem só a bênção para você, Ele quer te oferecer mais. Ele quer que você seja salvo. Jesus nunca chegou para um doente e falou assim: o que você quer? Eu quero ser curado. Mas peraí, mas antes de te curar eu quero saber, você quer ser curado para quê? Você vai continuar a andar comigo ou não vai? Você vai me seguir fielmente ou não vai? Qual é o teu interesse? Ah, você só quer a bênção? Então volta semana que vem. Faz uma campanha de 7 quinta-feira, ou anda atrás da minha pessoa em 7 cidades, na 7ª oração eu te curo. Jesus não fez isso não. Esse pessoal que fica inventando campanha do Vi 7 vezes é para ver se fideliza o cliente. Isso é estratégia de loja. Desculpa, né? O pastor Wagner foi comerciante, Rosário foi comerciante, não sei se vocês têm a estratégia aqui de fidelizar o cliente também, né? É bom, né? Esse negócio de campanha é para fidelizar o cliente, mas na verdade o Senhor da bênção pode curar na primeira. Pastor, se não converter nas 7, mais 7. É assim mesmo. Se não converter nas 7 primeiras, venha mais 7, e 7 vezes 7 é 49, é um número profético, não é? Se não resolver em 7 vezes 7, a gente vai orar para Jesus te levar, porque não é propósito de Deus te curar, não é? Bom, deixa eu voltar ao eixo aqui, porque já é 15 para as 9. Hoje vai até tarde, hein, gente? Está tudo bem? Vocês aguentam um pouquinho mais? Então vamos lá. Jesus, portanto, atrai a Pedro por aquilo que ele oferece. Um ensino diferente. Ele ensina, mas não como os mestres da lei. Ele ensina não como os escribas e fariseus.
uma ação poderosa e uma ação amorosa. Você já imaginou o que é andar com Jesus? Você vê o pessoal encher umas talhas lá de água, e você fica falando, o que esse cara vai fazer, meu Deus do céu? E bota água, e bota água, e bota água, de repente sai vinho. Você fala, uau!